Puerpério. Eu só descobri o que significava essa palavra durante o meu puerpério. Para quem não sabe, é aquele período que logo depois que nasce o bebê e aí a mulher enfrenta o puerpério. Esse é o nosso tema de hoje. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Estúdio Silvânia Souza, sinta-se incrível. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Pode Contar. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por estar sempre assistindo. Nosso canal está crescendo cada vez mais, então você já sabe. Se inscreve, curte, comenta. Eu sempre falo curte, mas curte do Instagram. Enfim, faz tudo o que você tem que fazer aqui. Se inscreve, é isso que fala no YouTube. Se inscreve. Se você está me ouvindo pelo Spotify, também se inscreve aqui para não perder nenhum episódio. E hoje eu estou com várias convidadas. Mais convidadas do que de costume. Nós vamos fazer um rodízio de entrevistadas, de convidadas, vamos dizer assim. Vamos ter várias mulheres. Algumas são seguidoras que eu estou conhecendo hoje e fico muito feliz de ter aqui para ouvir mais mulheres sobre essa fase tão difícil que a gente passa, o puerpério. E para começar, vou aqui para a câmera aberta, Danilo. Para começar, eu tô aqui com a psicóloga Nicole e ela é especialista nessa área aí de puerpério e o melhor, com emoção. Ela está vivendo essa fase, então você vai falar com muita propriedade. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer para mim estar aqui e compartilhar desse tema. Eu já conhecia antes de vivê-lo, mas nada como viver para a gente entender realmente Na prática como é diferente, não é? Eu vou falar um pouco sobre isso também. Beleza, combinado. E a Camila, maquiadora maravilhosa, Olá. Mãe de 3. A gente estava aqui conversando como que você dá conta, né? Mãe de 3, seja bem-vinda. Obrigada, um prazer imenso estar com você e poder participar disso. E você passou por 3 puerpérios, então. Vamos começar começando. Pois é, né? Começando. Sem nem ir dando aquela paparicada inicial. Vai, 3. Pois é, 3. Seu mais velho tem quantos anos? 14. Agora Adolescente. Tem 14 anos, adolescentíssimo, né? Vendo aquela fase mais assim, ele mais retraído, né? Então, ele é na dele assim, mas é adolescente, né? Eu tive o Alexandre com 18 anos. Então, assim, de fato, eu não sabia nada. Também tão novinha, né? Sobre puerpério. Nem conhecia essa palavra. Acho que até naquela época, assim, não era algo, assim, que tinha tanto ênfase, né? Então, de fato, quando ele nasceu, os sentimentos que eu tinha, eu não sabia reconhecer que aquilo era uma fase e que iria passar depois, né? Então, foi tudo vivido muito intensamente, assim. Eu não sabia o porquê que eu tava sentindo aquilo, que se você me perguntar o que é que eu senti, eu também não sei explicar, porque eu tava conhecendo o meu primeiro amor ali, né? O primeiro filho é aquela coisa que Foi de surpresa a gravidez? Foi, eu tinha 18 anos, né? Então, assim, logo a gente já começou a se ajuntar, a organizar pra morar junto e tal. E aí, foi aquela surpresa. E aí, quando ele nasceu, assim, eu olhava pra ele assim, eu falava, meu Deus, eu amo tanto que chega dói. Mas por que eu tô triste? Por que eu choro do nada? Por que eu tenho ciúme? Olha que coisa louca, tipo, eu não ficava, né, tipo, cuidando o tempo todo assim, tipo, ai, não pega, não faz isso, não faz aquilo, mas as pessoas pegavam, eu tinha... É meu, não toca, eu quero dar banho, eu quero trocar. E aí, eu tive um parto um pouco complicado dele, então os sentimentos ficaram mais aflorados, porque poderia ser que ele não estivesse aqui. E aí, eu olhava pra ele, eu chorava por causa disso, porque daí eu me culpava, né, porque mãe o trem que se culpa é a tal da mãe, né, gente? Meu Deus do céu. Por qualquer motivo. Por qualquer motivo. E aí, aí tá.
Só que era uma culpa nova, porque você Exatamente, eu não conhecia. aquilo. Não conhecia, eu não sabia daquele sentimento. Então, era o sentimento do amor que dói, né? Que eu olhei pra ele, eu já amei, assim, imensamente. Tem gente que fala que é amor construído, tem gente que já ama muito desde quando tá na barriga. E comigo eu olhei e explodiu, assim. Foi a melhor sensação que eu já senti na minha vida. Só que aí, depois disso... Aí eu olhava pra ele, via ele daquele jeito, né? Tão pequenininho, tão indefeso... E eu não sabia o que fazer. E aí eu tive um parto complicado. Então eu olhava e pensava, meu Deus, talvez ele não pudesse estar aqui. Então aí eu chorava. E aí a minha família toda em volta de mim. E eu não sabia lidar com aquilo, com um monte de gente falando. Porque daí todo mundo sempre tem um palpite, óbvio, né? Todo mundo sabe o que fazer. Sim. A gente precisa, sim, de uma rede de apoio. No meu caso, foi importante, porque eu era muito nova, eu não sabia o que fazer com a criança, né? Tipo, e essa era uma das coisas. Eu olhava e falava assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não tem como, não tem botão de pausa, nada. Não. E os sentimentos, ao mesmo tempo, hormônio, tudo doido. E aí você tendo que lidar com um casamento novo, com uma criança nova, uma vida totalmente nova. Cara, punk, hein? Vamos voltar. Nicole, na definição, o que é o puerpério? Você definiu muito bem no começo. É aquele período que inicia a partir do momento que o bebê nasce. E, nos termos médicos, dura em torno de 45 dias, 60 Mentira! dias. Até quando começa o turno. 45 dias, assim, tecnicamente falando. Isso, e daí eles definem em 3 puerpérios, assim, 3 períodos. O imediato, que é a primeira semana, se eu não me engano. E aí, eu não lembro, o intermediário lá, Sim. que vai mais ou menos ali os 30 dias. E o tardio, que aí vai até 45, 60 dias. E que eles trazem essa definição pensando no nosso organismo, né? Que é para o corpo voltar ao normal, para desinchar, toda aquela questão do parto. Mas, se a gente for parar para pensar, né? Eu estava refletindo sobre o que eu ia compartilhar aqui com vocês. Que eles orientam a gente a esperar pelo menos uns 2 anos para poder ter filho, para o corpo realmente voltar ao normal. Então, por que emocionalmente seria, né, esse prazo de 45, 60 dias? Se até para ter uma nova gestação eles pedem para a gente dar uma freada... E porque não é assim. Então, do ponto de vista emocional, o puerpério, ele vai aí 2, 3 anos. Que a gente entende que é o tempo da mulher conseguir juntar quem ela era com quem ela se tornou depois da maternidade. E isso, 1, 2, 3 vezes. Acontece. Né? Cada vez que vem um novo filho, um novo puerpério, é de novo juntar quem eu era com quem eu sou. E, igual você falou, né? De voltar a dormir a noite inteira. Então, eu percebo até... É que no começo a gente estava conversando aqui, até quando vai o puerpério e tarará. Aí a Camila falou assim, vai até quando, Camila? Até quando a criança começa a dormir a noite inteira. Aí a gente falou, nossa, é verdade, né? É assim mesmo. Até a criança voltar a dormir a noite inteira. Parece que quando começa a dormir a noite inteira, a gente dá uma respirada e fala assim, opa, peraí. Eu acho que vai rolar minha vida de novo, né? E a busca de volta, assim, pra gente tentar se reencontrar, né? É bem complicado. No meu caso, eu tive o primeiro puerpério na primeira gestação. Um período... Foi bem difícil. Eu senti, descobri o que era, porque eu realmente nunca tinha ouvido falar nisso. E aí fui pesquisar. Também sentia isso, Camila. Meio triste, feliz, mas, sabe, uma coisa tipo, o que eu fiz com a minha vida? E, nossa, agora vai ser assim. E aí ficava meio deprê, chorava por qualquer coisa, muito sensível com qualquer coisa que falava. E já o segundo foi muito leve, foi muito tranquilo. Mas por quê? No primeiro, eu acho que eu estudei tanto, porque eu fui em busca de respostas, sabe? Parece que eu tava desesperada. E eu sou assim, né? Eu quero saber por que tá acontecendo isso, por quê? E aí eu fui em busca, então parece que o segundo foi mais leve, porque eu sabia, não, calma. E eu também sabia algumas estratégias, que é o que eu quero que você fale, pra amenizar esses sintomas. Na segunda, eu consegui fazer algumas coisas que me ajudaram, que eu queria ter sabido antes, sabe? Lá na minha primeira gestação, que eu não fiz nada daquilo. E aí veio o segundo filho. Foi diferente o puerpério de um pro outro? Aí assim, a diferença deles são 8 anos. Então, no segundo filho eu já tinha 26, um pouco mais madura, né? Então, passou muito tempo. E aí, quando o Bernardo nasceu, eu já comecei a lidar com aquilo diferente, porque eu já sabia que iria passar, né? Tipo assim, que uma hora aquilo ia acalmar, por mais que fosse difícil, né? As noites, a culpa e tudo aquilo que envolve, mas eu sabia que aquilo ia passar. Então, assim, do Bernardo, foi tranquilo.
teve, sim, alguns momentos, né, que eu falei, meu Deus, agora são 2, né, Jesus, né? Aí você... Por que eu fiz isso Por de novo? que eu fui fazer isso de novo, né? É verdade, porque não adianta, né? Passa pela cabeça da gente, você fala, ai, né... Tá legal o trabalho, né? Tá acontecendo a minha vida, Já tal. tava dormindo a noite Tava inteira. Uhum. E é bem assim, quando passa dormindo a noite inteira, a gente fica uns 6 meses de boa e... agora já dá pra fazer outra. Né? E daí a gente esquece. A gente gosta de sofrer. Não, a gente esquece, né? Você esquece tudo aquilo. E aí, então assim, do Bernardo já foi mais tranquilo. O Bernardo me deu muito trabalho pra dormir. Ele era aquela criança que passava a noite toda acordada e tal. Mas mesmo assim, eu não senti, né, tanto quanto na primeira vez, assim. Foi mais tranquilo. Falar assim que eu tenho algo extraordinário pra falar sobre no puerpério do Bernardo, eu não tenho. Já do E aí o terceiro... Esse veio com emoção. Que aí o terceiro também foi bem espaçado, né? Daí a diferença do B pra Maria Cecília são 4 anos. Né? Então, a Maria nasceu, logo o B já fez 4. E aí, era a menina que eu sempre quis, né? Só que, pandemia... Nossa. Né? A Maria Cecília nasceu num momento bem crítico ali, de lockdown e pandemia e tal. Aí já começou que minha mãe não pôde ficar comigo no hospital. Caramba. Não, era só meu ex-marido, ele que entrou, eu ganhei ela lá no HU. Então, aí foi ele que entrou e ficou comigo até ela sair. Dos outros... A criança nasceu, eu mandava o pai embora, eu queria mãe. Né? Porque, gente, eu nunca quis tanto a minha mãe em toda a minha vida. Igual quando as crianças, né, nascem assim. Porque a mãe, ela olha pra filha, né? Sim. Os outros, todo mundo olha pro bebê, mas a mãe, ela... Nossa, isso é muito incrível. Eu tenho um testemunho que quando eu tive... A primeira foi cesárea, né? Então, eu saí A bebê saiu pra todo mundo conhecer, né? E aí... A minha mãe disse que só perguntava, mas e a Miriam? E a Miriam? E a Miriam? E a Miriam? E aí, quando eu saí do centro cirúrgico, ela que foi que correu primeiro, assim, tipo... Porque ela falou, eu queria saber da minha neta, mas, na verdade, eu não tava pensando muito nela. Eu queria saber de você, sabe? Eu falei, cara, isso me emociona até hoje, porque a mãe realmente pensa na filha. Né? Ó, ela tá com o olho cheio d'água, porque tá no puerpério. Tá muito recente, muito emocional. recente. Não, mas a gente fica assim mesmo. E aí assim, minha mãe... Sua mãe não tinha, porque não podia. Não podia. Ela tava aqui em causa da Dourados, ela não pandemia. mora aqui. Minha mãe não mora aqui, então todas as vezes que eu ganhei neném, ela veio pra ficar. Então, do primeiro, ela ficou 1 mês aqui comigo, então foi quando ela mais ficou. Que aí, acho que talvez ela tenha se colocado no meu lugar, porque quando eu nasci, ela tinha 17 anos. Então, ela também, talvez não conhecia o que era a palavra puerpério, não sabia aquilo, mas eu vejo que ela teve um cuidado com isso, né? Enquanto tava... Mas é muito parecida, né? Por mais Exatamente. que há 18 anos já é adulto, 18 anos você ainda tá tentando se entender, né? Que eu não sou mais adolescente, agora eu sou adulto, tenho mais responsabilidade, como que é isso? Então, é como se você tivesse passado por 2, né? Por 2 adaptações, o puerpério e essa fase de entrar na vida adulta, e ela viveu. Cara, E ela, verdade. então, e aí eu repeti a história dela, né? Na verdade. Então, talvez ela tenha feito isso, nem foi assim, tipo, ela não pensou nisso, né? Mas o instinto mesmo, né? De cuidar. Então, eu vi ali na minha mãe um cuidado. E quando o Bernardo nasceu, minha mãe veio, mas aí comigo ela ficou no hospital, tudo. Já foi mais tranquilo. E daí, da Maria Cecília, era pandemia, ela não podia ficar no hospital comigo, não podia ter a troca. E aí, lá no hospital, eu já comecei a sentir. Falei, gente... E agora, meu Deus do céu, né? Parecia que eu olhava assim pra Maria Cecília e falava, meu Deus, é a menina que eu sempre quis. E essa menina não para de chorar, essa menina é brava. E aí eu comecei a falar, Deus, de novo, por que eu fui fazer isso de novo? E no emocional abalado da pandemia que tava todo mundo, né? Aí entra questões financeiras, porque eu trabalho com maquiagem, né? Sou maquiadora, então dependo de evento pra que tudo aconteça. O meu ex-marido também era autônomo, então assim, era muita coisa de uma vez, né? Eu falava assim, e agora? E ainda tinha os outros 2 que estavam em casa esperando. Né? Então, aí, saí do hospital, tudo, fui pra casa da minha avó. Na minha família, a gente tem uma tradição. Mulher que ganha neném, fica uns dias na casa da minha avó. Que a minha avó gosta de fazer as comidas, coisas, tudo. E aí, a gente fica lá. E minha mãe tava lá. E aí, assim, o tempo que a minha mãe ficou, que ela ficou 1 semana... Claro, né? Eu já não era mais mãe de primeira viagem, eu já dava conta sozinha, já sabia. Meu ex-marido também já tinha experiência, então a gente já se virava. Sim. Mas ela ficou 1 semana. O dia que a minha mãe foi embora, foi o pior dia pra mim. Foi o dia, assim, que eu desabei.
Eu entrei dentro do quarto e lá eu fiquei. Minha mãe deixou a minha irmã mais nova comigo. Ela já tinha 19 anos. E aí, ela ficou lá na minha casa e ela falou assim, mãe... Ela ligou pra minha mãe e falou assim, mãe, a Camila entrou dentro daquele quarto, ela não sai de lá pra nada. E era o terceiro, gente. Eu sabia o que estava acontecendo. Mas é que era muita coisa junta ali, não era só o puerpério, né? Era todas as circunstâncias. E aí, de novo, eu comecei a falar, é a menina que eu sempre quis, é a minha Maria Cecília que eu esperei a vida toda, e aí começou a bater em mim um sentimento de ingratidão, sabe? Porque eu não entendia por que eu tava vivendo aquilo de novo. Tipo, era uma tristeza, um negócio que eu não sei explicar. Como identificar, Nicole, se é o sintoma do puerpério, se é baby blues, se é depressão pós-parto? Vamos lá, baby blues, o que que é? Baby blues, a gente fala que é essa tristeza que vem, que a gente não sabe de onde, mas a gente olha pro bebê e chora. A gente tá feliz, tá grata, né? A gestação planejada ou não planejada, mas enfim, tem ali uma alegria de tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Então, eu falo que, assim, os primeiros 15 dias, aquela intensidade de tudo a gente chora, qualquer coisa a gente chora, o bebê chora, a gente chora, o bebê mama, a gente chora, o bebê não mama, a gente chora, tudo. É essa imensidão hormonal. Mas eu acrescento, né, os estudos também acrescentam que tem essa adaptação emocional ali do primeiro momento. Então, no primeiro, o que eu faço com esse bebê que eu não sei o que fazer, tem que trocar, tem que dar banho, tem que dar mamar, como que faz, umbigo e tal. No segundo, tem muita questão do... Eu tô acompanhando vários pacientes que estão tendo o segundo e elas estão nisso. Ai, mas e o primeiro, como que vai ficar? E agora? Acaba não pensando tanto no segundo, porque já tem um vínculo com o primeiro, então, de certa forma, tem... É aquele que a gente ama, entre aspas, né? Isso, Então, quando nasce o segundo, pode incluir mais essa dor, né? Essa culpa de, ai, agora eu não consigo pegar no colo, se teve cesárea, né? Tem que só ficar do meu lado. E era eu que fazia dormir, agora eu não consigo porque tem que ficar com o primeiro. Então, assim, essa primeira adaptação. O baby blues, ele vem como uma onda e vai embora. Ele passa, né? Mas é uma tristeza muito grande. Só que a mãe consegue cuidar do bebê. Então, eu sabia na teoria, né? Eu já trabalhava com mães antes de ser mãe. E quando eu fui viver na prática, eu não senti que era diferente. Eu senti que eu estava preparada, só que eu não sabia o quanto era intenso. Essa coisa do chorar. Então, assim, qualquer coisa eu já queria chorar. E aí eu não conseguia acalmar ela, porque eu estava chorando. Então, eu tinha que lembrar... Não, pera, eu tenho que me acalmar para conseguir acalmar ela. E foi como tirar com a mão quando passou os 15 dias. Essa intensidade, esse choro, essa tristeza. E eu lembro do hospital. A hora que a médica foi lá me visitar e foi me dar alta, eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, é agora. Agora é comigo. Aí eu falava, então é isso que as pacientes falam. O agora é comigo, é essa sensação que elas sentem, assim. Porque era um desespero, mas eu sabia o que eu ia ter que fazer. Então passa, vai embora, não fica. A depressão pós-parto, ela pode começar na gravidez. Então, a gente fala que é uma depressão perinatal. Porque ali na gravidez tem algumas coisas que a gente pode identificar, mas depende de cada caso. Então, às vezes, uma dificuldade para fazer um enxoval, uma dificuldade para conversar. Não que tenha uma regra que tem que conversar com a barriga, não tem regra de nada. Mas a gente vai percebendo nas falas, né, da mulher que ela tá com um pouco de dificuldade de entrar naquela experiência, porque eu falo que o puerpério começa quando o bebê nasce, só que bem no finalzinho da gravidez, a gente já vai querendo ficar mais quieta, mais na nossa, como o nosso organismo já tá se preparando, né, pra viver essa experiência. Eu lembro que eu parei de trabalhar com 37 semanas, porque era final do mês, então meio que casou. Falei, não, já é final do mês, então já vou parar agora no final. Mas eu sentia já com 35 semanas essa necessidade de parar, de não pensar em nada, de terminar de arrumar um enxoval, de terminar de organizar essas coisas. Então, a depressão pode começar já na gravidez. E ela também prejudica os cuidados com a criança. A mãe meio que não consegue cuidar. Não consegue. Não é nem que ela não quer. Às vezes ela não consegue, ela não tem disposição para cuidar, ela vai ficando assim, meio ensimesmada. Ela não consegue, ela sabe até que ela precisa, mas assim, não tem essa disposição. É uma indisposição mesmo, ela não consegue, e aí ela fica culpada. Então, a culpa que a gente sente que é normal é muito maior na mãe que tá com depressão, porque ela não tem vontade, ela
já começa a alterar. Então, ou ela tem insônia e não consegue dormir, ou ela vai querer dormir demais, ela não consegue se alimentar ou quer descontar na comida. Então, os sintomas, eles variam de cada caso. E aí, a gente fala que para diagnosticar uma depressão, precisa esperar ali 4 semanas essa intensidade não melhorar. O baby blues melhora. E é como eu falei, você consegue cuidar do bebê. Você chora, você dá banho chorando, você amamenta chorando, mas você tá lá fazendo. A depressão não tem muito isso. Mais profunda, vamos dizer assim, né? Ô, Camila, e como que você acha que superou esse último puerpério? Assim, o que você fez alguma coisa? Demorou quanto tempo? De maneira geral, você acha que tem um tempo após os puerpérios para melhorar? Não, assim, no caso da Maria Cecília, que para mim ainda foi o mais intenso, porque daí eu, como já tinha a experiência, não precisava de tanta gente ali ao redor, né? Então, eu vivi essa semana que a minha mãe foi embora, foi a semana, assim, que eu vivi intensamente. E aí, depois, eu falei, opa, peraí, mas tem mais 2 para cuidar, né? Eu tenho uma vida, eu tinha atendimento no final do mês, antes de acabar ali o meu resguardo, eu tinha agenda para cumprir. Então, eu consegui ver que eu precisava sair daquilo, né? Então, o que eu fiz? Fui lá, eu lembro que, como a gente não podia sair, então, quando você leva a criança no pediatra, é um evento, né? Você vai levar levar a criança para tomar vacina. Normalmente já é assim, né? Que a gente se arruma porque é a única hora que a gente vai sair. Ainda mais na pandemia, aí que é mais evento ainda. Minha filha, eu fui lá, fiz uma maquiagem. Sabe? Botei uma roupa bonita e falei, vamos no pediatra. Que eu queria. Aí você falou assim, fui lá, pus uma roupa, você quer... Vamos pro pediatra. E eu lembro até que eu fiz uma foto minha nesse dia, sabe? Que assim, eu falei, opa, consegui, tipo, sair daquilo ali, né? Mas eu acredito, assim, né, no geral, assim, falando que cada uma vive de uma forma mesmo, né? Tem tempo, né? Que nem o da Maria Cecília foi ali, logo no começo ali, assim, passei uma semana. Mas então, a autoestima é importante para você se recuperar. Você acha que esse foi um ponto crucial para que aí você conseguisse se levantar de novo? Muito, sim. Porque daí é aquilo que eu falei, o incentivo dos outros filhos que precisam de você, porque daí a vida continuava, né, ali, né? Eles, tudo bem, estavam estudando em casa, mas estava acontecendo a vida. Então, como é que a mamãe se tranca dentro de um quarto ali e, né, não dá atenção pra gente. E o Bernardo, ele tinha 4 anos, então ele ainda não entendia muita coisa. Então, também tinha a fase de adaptação dele, né? E aí, eu falava assim, meu Deus, por que eu fiz isso com meu filho? Né? Então, gente, é um negócio, muita coisa. É muita coisa. Ai. Camila... Eu vou agradecer a sua participação. Depois a gente estava aqui conversando que a Camila, a gente tem vários assuntos para falar nesse podcast que ela se enquadra. Então, com certeza, não vai ser a última vez. Obrigada por você vir. Agradeço Adorei. muito. Você sabe que a gente, quando se encontra, sempre tem um monte de conversa. Muitas. Né? Espero vê-la em breve saudade. Aqui também. Muito obrigada. Beijo, obrigada. Tcharam! Já temos uma nova convidada por aqui. Gabriela, seja bem-vinda à nossa conversa. Muito obrigada. Foi um prazer receber o convite para estar aqui. Gabriela, me conta um pouquinho de você. Filho, quantos anos? O que você faz? Eu sou professora. Eu vou falar do meu puerpério da minha única filha, né? Minha primeira filha. E eu tenho 40 anos hoje. E a sua filha? Ela tem 3 anos e 7 meses. Eu engravidei e tive ela na pandemia. Também na pandemia. Socorro Deus, né? Gente, esses bebês de pandemia vieram para desafiar tudo, né? Eu estava ouvindo vocês falarem, né, nessa questão de puerpério. E como a minha gravidez, ela veio de muito tempo de espera, muitos anos, né? Porque eu lutei contra a infertilidade. E aí, quando eu engravidei, eu não sabia que eu estava grávida. Foi um período, assim, que eu quis descansar. Nessa questão de tratamento e tal, né? E tanto que eu descobri a minha gestação, eu já estava com 2 meses, né?
E foi bem na pandemia. Na verdade, quando eu descobri a gestação, foi no dia 26 de fevereiro. E nós começamos a entrar naquele clima de pandemia, de situação meio de alerta no mês de março. Sim. Então, foi logo depois que eu descobri a gestação, né? E como eu sou professora, logo as aulas foram suspensas no presencial e nós ficamos online, né? E eu, por estar gestante também, tinha um resguardo de estar online, mesmo se fosse, né, dependendo de algum serviço presencial. E aí, durante esse meu período da gestação, eu estudei muito. Então, assim, eu estudei muito sobre puerpério, fui atrás para saber o que é, as fases do bebê, né? E fiquei muito inteirada no assunto, porque era tudo uma novidade para mim. E eu queria entender, né, um pouco o que eu ia passar. E a gestação, ela não foi fácil, né? Porque eu realmente me isolei na minha gestação. Meu esposo também ficou trabalhando home office mais ou menos uns 6, 7 meses. E ali eu fiquei os 9 meses da minha gestação, que as únicas saídas que eu fiz de casa foi para ir no obstetra. Nossa. Então eu não ia nem, assim, eu não abri o portão de casa. Então, meu marido, ele fazia tudo que ele fazia na rua. A gente mora em um sobrado, eu ficava lá em cima, ele chegava, esterilizava. E bem nessa época que eu estava gestante, deu aquela situação assim de emergência, lockdown, alarde. Os hospitais Nossa, uma lotados. loucura. E algumas mulheres gestantes que pegaram Covid, saía na notícia, em Dourados, inclusive, que elas faleceram. E aquilo ia mexendo com você, Com né? Seu certeza. emocional, tudo. Fora que você já tinha passado... Não, um por tempo tudo. tentando, Não, e né? aí você falava assim, meu Deus do céu, né? Eu não quero pegar nada. Então, eu ficava naquele negócio de extremo isolamento. Às vezes, eu usava até máscara em casa. Então, era assim. Mas, assim, eu procurei trabalhar minha mente e ficar tranquila. Então, antes do puerpério, já teve toda essa Mas situação. então, na gestação, você se sentia triste por causa de toda a situação, mas não chegou a ficar depressiva. Não. Eu tava, assim, muito feliz e muito realizada, até porque, mesmo com um cenário de pandemia, a minha gestação, ela foi uma gestação bem tranquila, sem nenhuma intercorrência, né? E durante esse período, eu fui me aprofundando, né? Pra saber o que tinha por vir. Mas mesmo estudando, teoria é uma coisa. E na hora que prática, né? você vive, menina, Igual é diz o totalmente... Capitão Nascimento, né? Na hora que vem, meu irmão. É mais ou menos Né? isso. E aí, nasceu? Ela nasceu no dia 14 de outubro. Minha mãe, ela mora fora, né? Ela veio para ficar comigo. Minha mãe veio um pouco antes, né? De eu ganhar, para me ajudar tudo naquela elaboração, né? De mala, tal. E aí, quando eu fui ganhar bebê, meu esposo foi junto comigo. E durante a minha gestação, em alguns dos meus estudos, das minhas leituras, eu descobri que, dependendo do tipo sanguíneo da esposa e do esposo, a neném poderia nascer, se o bebê nascesse com o tipo sanguíneo diferente do da mãe, ela poderia ter icterícia. Mas eu fiquei numa leitura, assim, muito breve e assim, né? E aí eu fui perguntar pro meu marido qual que era o tipo sanguíneo dele e tal, e até comentei com o meu obstetra. E aí, quando eu tive ela, foi um parto super tranquilo, muito emocionante. E aí, né, ela foi pro quarto, tal. E aí, no final do primeiro dia, a pediatra passou, conversou comigo. Falou que ela estava começando a ficar um pouco amarelinha, que poderia ser porque ela tinha um tipo sanguíneo diferente do meu. E aí, né, a amamentação começou ali, tranquilo, tal. Foi feito os exames, nós recebemos alta do hospital. Tudo tranquilo, fomos para casa. Aí, depois, quando a gente chega em casa, tem aquele período, não lembro se é 3 ou 5 dias que a gente faz o exame do pezinho, né? Sim. E tinha mais algumas solicitações de exames que a pediatra pediu em relação a essa diferença, né, de tipagem sanguínea. E aí, eu fiz os exames, estava tranquila em casa e mandei o resultado para a pediatra. E aí, eu lembro que eu estava tomando banho, no que eu saí do banho, eu olhei no meu celular, assim, tipo, ela já tinha até me ligado. Ela falou, na mensagem, ela falava assim, eu estava na porta do banheiro. Gabriela, você precisa internar imediatamente.
o hospital já está liberado e você precisa internar agora. Aí eu parei assim, eu lembro até hoje. Coloquei a mão na porta, assim, eu nunca tive crise de ansiedade, que emocionalmente, assim, eu me considero equilibrada. Eu lembro, assim, que eu não conseguia respirar, sabe, assim, faltava voar. E aí, eu não conseguia falar pro meu marido, só sei que foi aquela loucura em casa, minha mãe arrumando as coisas, e eu só peguei ela no colo. E a gente foi pro hospital, em pandemia. Chegamos no hospital, a moça falou assim, olha, você já pode subir e depois a gente vai fazer a papelada. Só que eu não estava entendendo nada. Quando a pessoa fala você tem que internar imediatamente, você já pensa, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Aí ela me falou que a bilirrubina dela estava extremamente alterada com um número muito alto. E eu nem sabia o que era isso, eu né? Eu não sei. Né? Então aí eu fiquei, meu Deus, né? Cri. E aí aquilo naquele desespero tal. E aí a moça falou assim para mim, ó, como nós estamos em pandemia, você não tem direito a um acompanhante. Na hora que ela falou isso, o meu marido, assim, ele é daqueles bem tranquilos, sabe? Eu olhei pra ele e falei assim, você vai subir comigo, quero ver quem é que vai te tirar de lá. Pensa, virou a uma pessoa leoa. no puerpério, sendo internada com um bebê recém-nascido, sem entender nada do que estava acontecendo. Sim. E aí uma enfermeira muito maravilhosa me explicou que ela estava num nível essa bilirrubina é uma taxa que tem no sangue, que é a filtragem do fígado, alguma coisa nesse sentido. Não sei tecnicamente como que se fala isso. E ela precisava de banho de luz para baixar essa bilirrubina. E aí a gente internou lá, eu, meu esposo, e aí a gente chegou no quarto, era só nós dois no quarto, aquela caminha, né, de foto, com luz. E aí, meu Deus do céu, minha filha vai ficar ali. E aquele negócio faz um barulho. E aí veio a enfermeira, deu as orientações, a médica não tinha chego ainda, ela tinha que usar um óculos de proteção, e aí começou lá aquele banho até a médica chegar e explicar pra gente o que era de fato, qual era a situação. E aí meu marido, meu Deus do céu, ela não pode tirar esse óculos. Pensa o bebê, você colocava lá, ela ficava um pouquinho, a gente tirava, porque a gente não queria que ficasse chorando, tal. E aí a médica veio, deu todas as orientações, né? Explicou que a taxa dela, por exemplo, tinha que ser 9, estava 20. Então, estava muito mais que o dobro, estava muito alta. Então, tinha que ir baixando, né? Para que a icterícia severa, quando ela não é tratada, ela dá muitos efeitos colaterais, né? Ela dá disfunções neurológicas, problemas neurológicos, comportamentais, Nossa, várias coisas. É bem grave, assim, eu também não sabia. E aí a gente começou 1 dia, 2 dias, 3 dias. E como que você estava se sentindo nisso? Não, eu não estava entendendo nada. Sabe você quando ainda estava meio à mercê, meio... Não, eu estava assim em estado de choque. Sabe quando você fica em estado de choque? Essa era bem a palavra. Eu nem chorava. Sabe quando você fica em estado de choque? E eu não sei se emocionalmente me abalou tanto. A minha cirurgia, ela parecia que queimava, porque eu fiz cesárea. Parecia que tinha um maçarico, assim. Até na época eu entrei em contato, né, com o ginecologista, obstetra. E aí ele fez uma consulta comigo no hospital, porque ele estava no hospital também, estava tudo bem. Mas assim, era uma dor, eu não sabia se aquilo era emocional, o que era... Quero fazer uma pausa aqui. Ela falou de cesárea. Eu já vi estudo, assim, na verdade não é estudo, acho que eu já vi reportagem, comparando que cesárea, mulheres que têm cesárea, têm mais tendência a ter mais tristeza no pós-parto, durante o puerpério, do que parto normal. Isso procede? Tem algo desse tipo ou não? Não, é aquela coisa, né? Existem os estudos que com aquelas mulheres que tiveram cesárea, que apontaram que tem mais chance de tristeza e tal, mas o que acontece? Pensando emocionalmente. Então, a gente engravida, tem uma mudança no nosso organismo, só que é tudo interligado, o corpo e a mente. Quando vai chegando no final... Tem um período que se chama preocupação materna primária, né? Que é essa fase que eu comentei aí há pouco. Que a gente vai querendo ficar mais retraída para se preparar para essa chegada do bebê. E que
quando é uma cesárea agendada, é como se a gente tivesse um corte nesse processo que iria acontecer naturalmente com a entrada do trabalho de parto. Que, então agora o organismo está se preparando para o bebê nascer e ele, né, tudo interligado. Sim. Então, emocionalmente, a gente Porque sabe que durante o trabalho processo. de parto são liberados vários hormônios, várias substâncias, né? Sim, só que o que a gente percebe? Que vai depender de cada caso. Sim. Né? Então, eu falo muito isso com as pacientes, as que querem agendar cesárea. Vamos entender o porquê se é agendar. Né? O que você está sentindo? E algumas vão ficar muito mais ansiosas se for esperar o trabalho de parto. E a gente tem que pensar no custo-benefício. Então, cada caso é cada caso é único, cada caso é um caso. A gente sempre vai avaliar aquela mulher, né? O que ela está sentindo, o que ela passou. Certo. E aí, Gabriela, quando vocês saíram do hospital, que você chegou em casa, foi aí que você começou a sentir os sentimentos seus mesmo? Na verdade, quando a gente já estava no 4º dia de internação e aquilo a gente não tinha alta naquela expectativa, aí começou a me bater o desespero no hospital. Por quê? Porque a situação poderia reverter para uma necessidade de transfusão de sangue. A enfermeira informou pra gente, graças a Deus, a dela está baixando devagar, mas está baixando. Por quê? Porque se não tivesse baixando, aí a transfusão de sangue é muito mais assim, né? A gente como mãe iria sofrer, né? Pais iria sofrer muito mais. E nesses 5 dias, eu praticamente não dormi, né? E não comia direito. Eu só ficava naquilo. E é recomendado que se amamente, né? O tempo todo eu tava amamentando ela, tal. Só que tem uma outra questão. Como ela tem a tipagem sanguínea diferente da minha, quanto mais eu amamentava, mais sobe a bilirrubina. Então, é um trabalho, assim, bem complicado nesse sentido. Só que o bom é amamentar. E aí, no 5º dia, nós recebemos alta. Fomos pra casa, e aí nossa, meu Deus, saiu, né? Parece que aquele peso dos ombros, e aí eu comecei a respirar. Mas passou 2 dias, veio, acho que aquele puerpério tudo junto. Tipo, eu acho que o seu corpo dá uma relaxada e fala assim, agora eu posso sentir o que realmente eu tô sentindo. E aí veio aquele desespero, aquele choro, e por mais que você saiba na teoria o que é tudo isso, é muito diferente de você viver. Até porque eu vim de uma gestação extremamente desejada, né? E num período de pandemia, e a minha filha venceu esses 5 dias de internação, sem muitas intercorrências, deu tudo certo. E aí eu olhava assim, com aquele cansaço e aquela culpa que me consumia. Meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Afinal, você devia pensar, meu Deus, tanto tempo, né? por Tipo isso. assim, Deus me deu um milagre e agora eu tô aqui, né? E ficava aquela guerra interna. Foi muito difícil. E aí não parou aí o puerpério. Por quê? Porque eu voltei na consulta com a pediatra e a pediatra falou, Gabi, é o seguinte, ela tem uma quantia de peso que é recomendada que se perca depois que sai, né? Que se perda depois que sai do hospital. E ela tá perdendo muito. Como que tá a amamentação? E pediu para eu amamentar, ver como que tava, tal, né? Olha, daqui, 2 dias você vai ter que voltar pra gente fazer uma nova pesagem, uma nova medida, tal. E nesses 2 dias... Era num dia que eu tinha que ir no pronto-socorro, porque o consultório não estava aberto. Fui até o pronto-socorro. A pediatra que me atendeu fez o mesmo procedimento. Coloca ela no peito para mamar, vamos ver como é que é, tal, né? Porque ela estava muito sonolenta, dormindo muito. Ela falou assim, olha, ela está com uma perda de peso muito acelerada. Eu aconselho você a procurar uma consultora de amamentação. Na segunda, né? Hoje você não vai conseguir, era um sábado, na segunda. Aí eu falei, ai, meu Deus... Será que eu não vou conseguir amamentar minha filha? Meu sonho era amamentar minha filha. E aí já veio aquele desespero. Aí eu fiquei sábado e domingo, assim, eu acho que eu só chorava, não comia. Afetou meu psicológico. Só que eu penso que Deus, ele pensa em todos os detalhes, né? Assim, eu sou muito assim. E essa médica me achou, pelo meu nome, me achou no Instagram e me mandou mensagem. Falando que ela percebeu, que eu tava abalada psicológica. Nossa, que querida. Gente, uma coisa assim, não, eu fiquei assim, aquilo parece que me curou, sabe? Caramba. Ela percebeu que eu tava abalada, ela me contou toda a história dela, que era parecida com a minha, tal. E aí, na segunda-feira, eu fui na consultora de amamentação.
E aí nós começamos o processo, né? Ela falou assim, olha, Gabi, pelo que eu tô vendo mesmo, eu expliquei todo o histórico, você pode ter tido algum bloqueio, alguma dificuldade na sua produção de leite. Também, com tanto Com pega tudo pra capar, isso. né? E ela tá perdendo peso. E vamos tentar alguns dias, né? Pra ver como que vai ser, com tudo que eu vou te indicar, com algumas massagens. E aí, a rotina de ordenha, né? E aí, ela me deu todas as dicas. E aí, eu comecei. E a consultora de amamentação que eu fui era amiga da pediatra. E elas se conversavam entre si. E eu, na verdade, não sabia. E, tipo, era muito grave. Ela já tava assim, nossa, nós vamos ter que introduzir fórmula, porque não dá pra esperar mais. Porque meu leite, não, tipo, eu não via uma gota. É porque o emocional, o estresse influencia muito na produção de Sim. leite, né? Sim, com certeza. Muito. Você falou que não dormia, então Não, outra 5 coisa, o dias, sono. 5 dias sem dormir, olhando naquela luz azul, assim, aquela luz azul apagada, com aquele barulho. Então, o seu emocional fica, né? O corpo não responde. E aí, eu comecei a rotina de ordenha. E a rotina de ordenha... Eu não sabia que se você não tem dificuldade para amamentar, é possível que você amamenta, desde que você queira pagar o preço, porque o preço é bem difícil. E eu estava bem disposta, e aquela rotina de ordenha era 24 horas por dia. E eu lembro que a consultora me falava assim, Gabi, não olha pra bomba, porque eu ficava horas Saiu e o um máximo tiquinho era de errado. 10. E você analisa se você tá tendo leite por aquilo, né? E aí você, quando olha no Instagram, alguma Ah, mãe que põe raiva. Uma Não vaca bate uma leiteira, raiva. né? Aí a postava, olha, acabei de tirar. Pega o seu leitinho. E toda aquela dificuldade, aí eu voltei e ela foi ganhando, e ela parou de perder. E ela foi ganhando pouco, mas foi ganhando. E eu continuei naquele negócio de ordenha. E aí a minha filha foi ganhando peso, né? Vai mudando, tal. E aí chegou o dia da gente fazer novamente os exames para ver a bilirrubina. E aí, parece que tudo acontece num sábado, gente. Que loucura, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, tipo assim, você quer uma informação e você é tão leiga no assunto. E os resultados dela, assim, não deu muito bom. Era pra estar melhor. E quase a gente teve que voltar com ela pra internar novamente. Mas aí a gente conversou, né? Tive contato com essa pediatra, que foi muito humana. E ela me tranquilizou mais uma vez. Eu levei ela na consulta. E aí a gente começou essa loucura, né, de rotina. Então, assim, E aí conseguiu. Consegui. Inclusive, a minha filha tem 3 anos e 7 meses e eu amamento até hoje. Nossa! E quando me perguntam assim, menina, o leite não serve mais pra nada. Eu falo, é você que não sabe de nada. Porque sobre aleitamento materno, eu me apropriei de conhecimento, né? Até porque a gente tem uma legislação que ela segue em relação a armazenamento diferente, assim, que tem muitas restrições, que na verdade não precisa ser exatamente daquele jeito, né? E só que também... Mas assim, tipo, eu quis tanto amamentar, então dá-lhe alimentação. Né? Mas eu também... o sentimento? Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Exatamente. Nesse período de ordenha, eu chorava, assim... Meu Deus do céu, desesperada. Tipo assim, era ordenhando e o nível de lágrima, ele era tão grande que, tipo, molhava, assim, meus peitos. Eu ficava assim... E até quando você acha que perdurou esse O meu puerpério? puerpério, ele não durou 45 dias. Quanto? Ele durou... Na verdade, o meu puerpério durou muito tempo, até porque eu fiquei na luta. Meu Deus, eu quero só amamentar ela, eu não quero introduzir fórmula. E eu chorava. E eu vou voltar a trabalhar. Quando que eu vou voltar a trabalhar? E aí tanta coisa, né, que passa na nossa cabeça. Tanta coisa, e foi dando aquele desespero. Então, eu imagino assim, que durante a internação dela, a fase difícil, eu tava ali naquele baby blues, assim, naquela tristeza. Mas na hora que chegou o período de voltar a trabalhar, eu acho que eu enlouqueci. Nesse período eu vi... Ô, Nicole, tem alguma diferença, assim, até onde que vai o puerpério nesse caso? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo. Porque eu ouço muitas mulheres falando isso, né? Que quando chega a hora de voltar ao trabalho, bate um medo, uma culpa, umas incertezas. Até que ponto? É do puerpério isso? Ou é da vida mesmo, porque é mais uma transição da vida da mulher?
Se a gente for pensar no puerpério no sentido emocional, é tudo a primeira vez. Primeira volta ao trabalho, com quem que vai ficar, o que que eu vou fazer. Então, emocionalmente, o puerpério tardio começa depois dos 45 dias. Então, a gente volta ao trabalho no puerpério, né? Se a gente for pensar que voltou com 4 meses, com 6 meses de licença, tá vivendo o puerpério. Então, depois que você começou a trabalhar, que você viu, né? Não sei o que aconteceu, mas, né? Que a gente volta ao trabalho, que a gente vê que é possível trabalhar, que as coisas se encaixam, que o bebê fica bem e se assenta dentro da gente, ok, né? Passa esses sentimentos. Agora, se não passa, a gente precisa entender o que está acontecendo, que essa volta ao trabalho está mexendo dessa forma que não está ficando bem. Ficou bem? Não. Aí eu procurei ajuda psicológica, que eu vi, assim, que eu me desestabilizava, eu chorava, me dava... De novo, parece com uma dificuldade de respiração. E aí, eu fui me alinhando, né? Me adaptando. Começou a fazer terapia. Isso. E aí, eu optei em trabalhar um pouco menos, só um período. E o período que eu estava trabalhando, a minha filha estava com o meu esposo, né? Então, mais tranquilo. Você confiava. É isso, tipo, e a gente fez uma rotina, né, que dava pra ela dormir bastante tempo enquanto eu trabalhava, então eu conseguia sair um pouco mais cedo. Assim, eu fui buscando opções que me trouxessem leveza, mas não foi leve, foi muito difícil. E isso durou muito tempo. Até agora, eu digo que eu ainda estou sofrendo. Ai, que menina sofrida, né? Não, até porque você tá amamentando ainda, Sim, né? exatamente. Enquanto a gente tá amamentando, esses hormônios ainda continuam sendo produzidos. Eu penso isso também. E agora, eu tô na fase que a minha filha foi para a escola, né? Então, eu falo que eu tô vivendo tudo como a psicóloga mesmo disse, pela primeira vez, né? Então, assim, venci, mas foi difícil. Você venceu. E você acabou de falar, venci. Venci essa fase. O que você acha que te levou a vencer? É que... A Camila, ela falou antes que foi a autoestima. Ela começar a se arrumar, a se cuidar. Isso foi importante pra você, não? Na verdade, né? Essa é uma questão que eu me deixei de lado completamente. Até porque a questão do meu cabelo ser dessa cor... Tem uma questão de alérgica também, porque eu sou grisalha, né? E eu nunca fui. Foi durante a gestação que eu deixei de pintar o cabelo. E eu tive uma considerável ganha de peso também. E deixei de me cuidar, né? O venci, eu digo assim que... É possível passar por todas essas fases, né? De forma que depois você olha... Eu tava até pensando, nossa, eu não lembrava disso. Porque parece que vai caindo no esquecimento. Acho que é um processo meio natural. Acho que é meio de Deus a gente esquecer algumas coisas, né? Uma amnésia divina. Então eu fui, meu Deus, eu quero... Deus, que me ajuda o que eu vou falar lá, Miriam, pra me lembrar mesmo que eu passei, né? Então eu acho que eu venci nesse sentido, assim, de que... A gente sobrevive, né? Sobrevive. E maternidade, pra mim, eu sempre falo, né? Que é uma das coisas, assim, que eu vejo... Amor de Deus mesmo, um milagre, né? Gestar. Não tem coisa mais maravilhosa que eu acho do que ver uma mulher grávida, né? Gabi, muito obrigada. Muito obrigada. Você é uma simpatia. Obrigada. Eu vou fazer uma mágica agora. Eu vou ter outra convidada aqui. Quer ver? Sem salabim, tchan! Não falei? Agora eu tô aqui com a Cíntia. A Cíntia, ela veio muito bem acompanhada. O marido dela tá ali nos bastidores com uma bebezinha linda, gente, de 5 meses. Qual que é o nome dela? Radassa. A Radassa está nos olhando pelo vidro ali, toda bonitinha de lacinho. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada. Eu agradeço muito a vocês por ter me convidado para contar um pouquinho da história da verdadeira mãe brasileira, né? Porque é história que eu falo assim, que cada gestação, cada mulher, né, tem uma história para contar. Verdade. Se a gente juntar todas, acho que dá um livro enorme, né? Você teve 4. Sim, eu tenho 4 filhos. Quais são as idades? Eu tenho a Beatriz, que completou 9 anos, a Rebeca, que tem 7 anos, tem o Miguel, de 3 anos, e a Radassa, de 5 meses. A Radassa era para vir ou foi no SUS? Não. Geralmente o quarto tem esse costume. Não, a Radassa eu digo que foi assim... Eu brinco que ela foi atrevida de querer vir, né?
Porque, assim, eu e a minha família, nós chegamos aqui em Dourados recentemente, tem 2 anos, né? A gente morava em Ponta Porã. E lá eu tinha o meu comércio, né? Tudo estabilizado, tudo certinho. As minhas outras 2 filhas, elas não sofreram tanto porque eu trabalhava para fora, né? Assim, tinha mais tempo de ficar com elas, né? E logo eu quis me aventurar e me empreender, em trabalhar para mim mesmo, para ficar perto deles, né? Você faz doces, né? Eu trabalho com doces, né? Há 4 anos já faz. E o Miguel, ele veio na pandemia também. Nossa. Ele veio. Esse episódio é quase bebês de pandemia. Ou é pandemia ou é carnaval, né? Veio na pandemia. Assim, ele não era esperado, mas a gente já estava pensando em ter um menino, né? Uhum. E assim, quando ele nasceu, eu sofri muito. Pelo fato da pandemia ter ocorrido, tudo, de eu estar na minha fase lá em Ponta Porã melhor no meu ramo, né? E veio o lockdown, aí tivemos que fechar. Aí meu cabelo começou a cair na gravidez, a gravidez dele foi bem conturbada, né? Ele quis nascer antes, quis nascer de 6 meses. Eu vinha para Dourados, voltava para Ponta Porã. Minha gravidez quase inteira dele, eu parei no hospital. Né? Eu era mais no hospital do que em casa, no trabalho, né? Daí eu peguei diabetes gestacional, descobri no final. Aí quando ele nasceu, a taxa glicêmica dele não subia, né? Eu tive que ficar com ele 15 dias internada. Eu recebi alta e ele não, eu na cesariana, em plena pandemia, né? Então, assim, lá eu tive que passar por acompanhamentos psicológicos lá dentro, porque num quarto, numa sala, né? Eu tava ficando lelé. Uhum. Eu já tava vendo coisas que eu não queria ver. Assim, eu sempre fui de conversadeira, de conversar, espontânea, né? E naquele momento você vê só você e ele ali dentro. Olha, eu pirei. Aí as minhas filhas me faziam videochamada. Mãe, por que você tá aí? Eu tô com saudade, eu quero você me deixou. Aí que corta o coração. Sim, aí isso ajudou. A culpa, né? Um pouquinho mais. Eu me senti aquela mãe irresponsável de não conseguir dar conta de cuidar dos filhos. Aí passamos por essa luta, por essa batalha. Meu peito rachou, Nossa. parecia aquela couve-flor. Aí já foi outro ponto que eu me senti incompetente por não conseguir amamentar ele. Quero fazer uma pausa aqui. Essa questão da mulher, dela tá sempre se culpando, dela tá sempre... porque é muita coisa que muda e vem nas nossas costas mesmo, né? Como lidar com tanta culpa? Você tem um segredinho aí pra nós? Eu queria também, mas tem algumas coisas que ajudam. O que acontece? A gente tem muita expectativa do nosso papel. Então, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu não vou ser? Então, o principal, né? O caminho da culpa é esse. Se a gente não consegue atender, às vezes, principalmente a nossa própria expectativa. Então, a questão da amamentação. A maioria das mulheres querem amamentar. E aí chega uma dificuldade e assim, mas será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E vem a frustração, e se eu desistir? E eu desisti, mas eu não deveria ter tentado mais. Então, assim, o caminho começa muitas vezes nisso. A gente acaba não conseguindo atender a nossa própria expectativa. E aí, para lidar, a gente tem que entender que a culpa é o quê? Quando a gente faz alguma coisa errada. E não é errado não amamentar, se a gente não consegue. Não é errado a gente dar tela se a gente precisa daquele recurso. Não é errado a gente ter uma cesárea, não é errado. Tudo vai depender do contexto. Então, uma das formas da gente tentar lidar com a culpa, porque ela vai fazer parte, a gente vai sentir, é entender o contexto. Se é algo que eu fiz e eu acho que realmente eu errei, eu não deveria fazer, gritar. A gente vai gritar às vezes. Né? Gritei, acho que eu não devo fazer isso. Então, a gente volta atrás. Tenta evitar gritar, tenta entender o que levou a gente a gritar naquele momento. Então, é sempre entender o contexto daquela situação.
mas a gente vai acabar se culpando em algum momento, ou porque às vezes alguém comentou alguma coisa que tocou numa ferida, e a gente vai pensar, né, que aquela pessoa queria que eu tivesse feito isso. E tem muitas mães que relatam que elas têm receio de não atender a expectativa dos outros, então elas acabam fazendo coisas que muitas vezes elas não fariam, não é, eu como mãe não faria isso, mas eu faço porque me falaram. Então entra numa redoma de culpa, e culpa atrás de culpa. Então, na minha experiência pessoal e com as minhas pacientes, eu sempre falo, vamos olhar o contexto. O que tem nesse contexto aqui que realmente está errado e que não dá para se culpar? Quando eu fui voltar a trabalhar, eu fiz um combinado com as minhas pacientes que eu voltaria com 3 meses, depois que minha filha nasceu, a expectativa de mãe de primeira viagem. Mas que caso elas precisassem, elas poderiam me mandar uma mensagem e de emergência eu iria atendê-las. E a primeira vez, eu confesso que eu torci para ela não vir, para ela mandar que não ia conseguir, porque eu tava com muito medo e assim, a culpa é gigantesca. Como que eu vou deixar minha filha de 2 meses com outra pessoa e não é comigo? Então assim, você no hospital, tendo que se adaptar a uma nova realidade com o bebê internado, tendo 2 em casa que estavam pedindo. Mãe, você deixou a gente? Não deixei, né? É o contexto, eu preciso ficar aqui com o irmão de vocês. Sim, e nesse ponto eu digo assim que eu, graças a Deus, eu tive um braço muito forte que foi meu esposo, né? Ele sempre do meu lado. Não é assim, explicando, a mamãe tá lá, né, tá lá com seu irmãozinho, logo já tá em casa. Só que tem muitas mulheres, eu digo que hoje em dia na vida, que não tem esse refúgio, não tem pra onde correr, não tem esse suporte dentro de casa, né? E como faz diferença esse suporte, né? Faz muita diferença, faz muita, né? E muitas vezes os homens nem entendem, porque eles não passam por isso, né? Às vezes tem até um puerpério masculino, né? Que comenta e tal, e assim, mas provavelmente é diferente do que o da mulher, por causa dos hormônios. Pra gente é tudo mais intenso, a gente para de trabalhar, a gente para de dizer que é muita mudança. Mas ter esse suporte e que eles nos ouçam, homens que estão ouvindo que se sua mulher está passando pelo puerpério, ela tá meio esquisitinha e você não tá entendendo, só ouça, escute, sem julgamento, tenha paciência de ouvir. Vocês não sabem o quantos bons ouvidos, fazem milagre. Pronto, já dei meu recado pros homens. E às vezes não precisa de solução, que eu acho que é muito do homem essa praticidade. Eu lembro que eu tive dificuldade para amamentar e eu voltei para casa sexta-noite. E aí o meu marido manda mensagem pra consultora, você conhece, você trabalha nessa área. E eu, A gente não tem ação. A gente acabou de parir, a gente não tem muita ação. E a pessoa que está nos apoiando, ela precisa ouvir, entender que às vezes não vai precisar de solução, mas que ela vai ter que pegar na nossa mão. Sim. Então, chegou o sábado, já mandou mensagem? Não mandei, vou mandar. E aí, a hora que o desespero bateu no domingo, eu falei, eu vou ter que mandar. Eu mandei mensagem pra ela e tal. Então, assim, tem coisa que não precisa de solução, que é pegar na mão e ir junto. E caminhar junto. Fazer um cafunézinho. Sim, e nesse ramo, assim, como o meu, né, ele foi um ponto muito chave. Foi aquele verdadeiro. Colocou a chave e girou. Sabe, ele foi assim. Lá em Ponta Porã, a gente tinha nossas famílias, né? Que davam suporte também, mas não tão grande quanto a gente convive dentro de casa, né? Mas consegui passar. E o segundo, o quarto puerpério, na verdade, né? O daquela princesinha ali, ó. Então, o dela, nós recebemos uma oportunidade de sair de lá, de vir aqui para Dourados, né? Não queria ter outro. A gente já estava satisfeito, com 3 está ótimo, né? Não queríamos ter outros, adaptamos nossa vida com 3 crianças. É casa, meio de locomoção, né? Eu recém chegando aqui, né? Até começar do zero de novo, você ter aquela margem, aquela clientela. E ele sempre do meu lado, você vai conseguir, a gente vai conseguir, né? Aí, eu já tinha dado o encaminhamento que eu queria fazer a laqueadura lá em Ponta Porã, pelo SUS, né? Não saiu, viemos embora pra cá, perfeito. Uma bela manhã, a minha sogra chegou em casa e falou assim pra mim: Cíntia,
tá na hora de encerrar, né? Eu falei, então, né, vou fechar, né? Tô esperando, né, vir o pedido, né, pra laqueadura, pra fechar, tudo certinho, não quero ter outro não, né? Ela, então, que bom, né? 3 tá bom. Eu, sim. Passou uma semana, a minha assistente de lá me manda mensagem, Cíntia, saiu sua laqueadura aqui. Só que você tá em Dourados agora, como que a gente vai fazer? Vou fazer assim, eu vou te mandar o pedido pra você, né? E você dá um encaminhamento aí, conforme você achar melhor. Nossa, gente, eu pulava dessa altura, assim, de alegria, né? Vou laquear. Que só a gente, mãe, sabe o quanto que é caro e a responsabilidade hoje em dia de você educar e criar um filho, né? Fui no posto, dei a entrada, tudo bonito, perfeito. Passei pelo médico, psicólogo, tudo aquela, né? Aquele andamento, tudo. Vamos fazer a laqueadura, vamos. Cheguei em casa, faceira, amor, vou fazer a laqueadura. Aí ele, ai, que bom, né? Sim. Agendou tudo certinho. Uma semana antes da laqueadura, eu comecei a passar mal. Gente, estava agendada. Eu comecei a... Essa foi minha cara mesmo que eu fiz, minha filha. Eu comecei a passar mal, gente, por um torresmo de porco. Que a vizinha fritou e me deu vontade. Eu falei, não. Uma experiência de 3, né? Você já sabia. Falei, não, Não é possível. Meu Deus, não, é muita cruz pra me carregar, não. Aí falei pro meu marido, ele falou, se for a vontade de Deus, onde cabe um, cabe outro. Falei pra ele, eu vou te matar. Aí eu falei pra ele, liga na farmácia e já pede 2 testes. Do barato e do mais caro. Porque se um... Né? Tem o outro, né? Tem pra o garantir. outro. Chegou o teste, eu tremia. Vamos fazer o teste. Na hora que eu fiz o teste, gente, que apareceu o famoso 2 tracinhos. Eu chorava que nem uma criança mimada, eu escorria pelo banheiro. Eu chorava. Eu falei pra ele tomando banho, eu, amor, olha aqui, outro, não quero. Né? Mas em nenhum momento com aquela loucura, tipo assim, vou abortar alguma... Não, jamais. Mas com aquela consciência, assim, eu vou dar conta? Olha o que aconteceu com o meu filho anterior. Será que eu vou passar por isso de novo? Né? E levei pro médico. O médico deu os parabéns. Né? Falei, não vou nem fazer pré-natal, vou direto fazer o ultrassom que vai sair, vai pedir mesmo, né, pra saber quanto tempo eu tô, né? Na hora que eu peguei o resultado do ultrassom, 3 meses e meio. Caramba! 3 meses e meio. Eu falei, gente, você era pra vir, minha filha. Você era pra vir. Aí, assim, a gravidez dela já foi mais tranquila, né? Foi bem mais sossegada. Tive ela, o atendimento foi espetacular, eu tive ela pelo público, né? Nossa, não tenho o que reclamar de lá. Fui muito bem assistida, desde quando eu tive até quando ela nasceu, que os meus 4 filhos foi cesariana, né? Então, assim, foi uma tensão ali na hora, foi muito bem. E depois da cesárea dela, já... Graças a Deus. Eu fiz o médico me mostrar. Ó, tá aqui, ó. Né? Só que quando eu tava no puerpério dela, eu recebi um tombo na varanda de casa. E eu recebi 5 pontos na cabeça. Meu Deus. Sabe, não tinha água, não... Sabe, o chão tava normal. Eu simplesmente escorreguei e caí de nuca no chão. Nossa. E ali foi, né? Recebi um pitinho do médico, porque eu não deveria estar trabalhando, porque eu voltei ao trabalho antes do tempo. Eu deveria ficar os 6 meses quietinha em casa, sem fazer nada, né? Só que daí, só o marido trabalhando, você com 4 filhos, os clientes te mandando mensagem, você querendo subir no mercado, ser reconhecida no mercado, vamos pegar, né? Vamos vir. Né? E foi da onde que eu recebi esse tombo, né? O médico me deu um puxãozinho de orelha, porque eu não deveria ter fazendo nada,
Mas eu só tava caminhando para atender minha outra filha que tava na frente de casa. Poderia nem sendo trabalhando, né? Eu poderia ter aceito se eu estivesse trabalhando, né? Mas e aí, você acha que você sentiu esse puerpério mais do que os outros? Olha, eu senti o do Miguel, que foi da onde que eu fiquei internada. Ele foi o mais, assim, desafiador para mim. O que você sentia? Olha, primeiro, quando eu tava lá, né, a incapacidade de você ver aquele pequeno ser ali deitado, a cada 3 horas ter que trocar de acesso, porque estourava a veia, né, 2 dias de nascimento, né, por causa de da taxa glicêmica. Aí você olha e fala, o erro foi meu, porque, será que eu comi algo de errado? Será que eu não tomei a medicação correta que os médicos passaram para mim? O porquê tá acontecendo isso com ele, não tá acontecendo isso comigo? Era mais fácil ele ter recebido alta e eu ter ficado, né? A minha cesariana rompeu, eu tive que fazer drenagem porque infeccionou. Aí, os médicos, eu comecei a entrar nessa paranoia, eu achei que eu ia ter que entrar com medicamento para voltar mesmo, para voltar ao estado normal. E eu sempre com aquilo, né? Eu não quero entrar em depressão pós-parto, porque se eu entrar na depressão pós-parto, vai ser pior, eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Aí meu marido fora. A gente é fogo, né, mulher? Ó, até na hora que a gente tá sofrendo, a gente tá pensando em cuidar dos outros. Ficar, né? Sim. Eu falo que é o instinto de ser mãe, né? Eu falo assim, é um instinto que não tem como a gente contar. Só quem passa por isso sabe realmente do que a gente fala, né? Do que a gente sente, tudo. O dela, assim, da Radassa não foi tão desafiador em questão de... Emocional. Mas é mais braçal agora. O porquê eu tive ela cesariana dela, aí junta os 3 pacotinhos, né? Chega em casa, bebê novo, quer pular em cima, quer pegar, aí... E aí depois a questão da cabeça... Sim, a cabeça eu achei que ia voltar meus neurônios ao normal, né? Depois do tombo, eu brinco, né? Que os parafusos voltou ao normal. Mas, assim... Até agora tá bem, né? Mas assim, em questão das crianças sempre vem, né? Mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, mãe, olha o Miguel, mãe, olha a Rebeca, mãe, a Radassa tá chorando, né? Aí cliente te manda mensagem, você tem que responder, aí eu falo pra ele, tem que comprar mercadoria, tem que ver... Você acha que ter muitas funções ajuda ou atrapalha no puerpério, assim? Porque, e também quero que você responda isso, porque às vezes, assim... Sabe aquela frase, cabeça vazia, oficina do diabo? Tem a impressão que parece que quanto mais ocupado... Não que eu queira sobrecarga, não é isso. Mas sabe, quando parece que tem outros focos, a gente sente menos? Faz sentido pra vocês? Ou não? O que vocês acham? Olha, a minha vida inteira sempre foi muita pressão na minha cabeça, né? Eu falo assim, quando tem menos pressão, aí eu vou estranhar, né? Mas em questão... do puerpério, das gestações, de trabalho, né? Eu falo assim, quando me dá loucura, eu quero chutar tudo pro ar, que é na hora que eu me explodo, que eu vejo que eu tô com os neurônios na flor da pele, pra não fazer nada errado, sabe? Assim, você fala de errado, assim, de estourar com alguma das crianças. Que é criança, né? Não tem como você não passar estresse, né? Você vai passar. Seus pais passaram com vocês, meu pai passou comigo, minha mãe, né? Eu não vou passar com os meus filhos, né? Mas assim, eu falo pro meu esposo, vou voltar a trabalhar fora. Ele, você é louco. Você estudou, teve a sua vida, a sua rotina até aqui pra você querer chutar o balde? Não. Você trabalha em casa? Eu trabalho em casa. Então, assim, fora eu sempre tenho aquele horário, aquela rotina. Às 7 eu acordo, ao meio-dia tô em casa, volto a trabalhar, às 5 eu tô em casa e... Com a confeitaria é você que faz seus horários de acordo com a demanda dos clientes, aí tá em casa fazendo tudo ali com as crianças também. Tudo. Antes eu era mais louquinha, antes a cliente me mandava mensagem às 8 da noite, se eu tinha mercadoria, eu levantava da cama e ia fazer, né? Com um puxão de
orelha do marido. Não, você vai lá em Dourados, você vai estipular Sim, um horário para ele você tá certo. atender. Senão a gente enlouquece, né? E você, Nicole, o que você acha? Ter coisas para fazer ajuda, ter outras pessoas para cuidar ou não? Quais são as soluções? Que a gente já está caminhando para o fim. O que a gente pode fazer para melhorar o puerpério? Eu vim aqui para falar depende, né? Eu vou falar depende de novo. Mas eu fico pensando assim, quando você estava lá no hospital, né? As mães de UTI, as mães que ficam no hospital, elas não têm o que fazer. Então, vive todo esse sentimento de incapacidade, de impotência, e a mente não para. Quando você está em casa, né, você tem outros filhos, você está ali na função, acaba que é como se você não tivesse tanto tempo para entrar nessas paranoias, assim, Sim. né? Então, você vai se ocupando e tal. Não, eu tenho que agir, eu tenho que fazer igual a Camila falou, né? Eu tenho os filhos em casa, eu preciso, tal. Eu preciso me reerguer, ela falou, né? Então, vai ajudando. Só que uma coisa, né, no meu caso, única filha, tinha ajuda e tal. Um banho que eu tomei e lavei o cabelo com 5 dias de puerpério. Eu tava lá pensando em mim, eu não tava pensando nela. O primeiro tombo dela, quando ela começou, eu nem sei se ela tava sentando, não lembro agora. Eu não escutei ela chorar, eu tava lá de novo, tomando banho e tal, tranquila. Então, assim, ter esses momentos em que a gente possa se desligar, meu marido fala que é sair da caverna. Que é o que você falou do puerpério dos homens e tal. Então, eles passam, né, alguns mais intensos, outros não, mas essa ligação, eu acho que pela praticidade deles, eles saem muito mais fácil e é bom, porque aí eles fazem a gente recobrar a consciência. Sim. Então, não, limite, 8 horas da noite não é hora de trabalhar, não é hora de fazer E eles conseguem focar no que eles estão fazendo, né? A gente, enquanto tá cuidando do filho, a gente tá pensando em 1000 coisas. Sim. Eles não. E na hora que a gente tá descansando, a gente continua pensando nas coisas que tem que fazer. o que tem que fazer. Eles não. Ele parece assim, não, agora é a hora do meu descanso. Eles descansam. Agora é a hora de eu cuidar. Eles cuidam. E isso é ótimo. Eu queria ser assim. Não pensar em mais nada enquanto eu tô descansando. Sim, então, pra gente, eu percebo que é mais difícil desligar. Então, eu tenho uma questão cultural e tal, da mulher ter que fazer, mas eu vejo que é muito nosso. A gente tem esse olhar, a gente vai fazer uma coisa pensando em outra. Então, eu tô aqui pensando, será que minha filha ficou gritando aqui na Unigran? Ou será que ela se acalmou, que ficou tudo bem? Porque não tem como eu saber como que ela vai reagir. Então, mas eu consegui me desligar, consegui ficar aqui, ficar prestando atenção, imaginar vocês, né, a Camila, a Gabi, a Cintia, nos cenários que elas estão contando. Então, tem um lado bom de se ocupar, de você fazer as coisas, né? Então, de você tomar um banho, de você fazer uma comida, de ter alguém para ficar com a criança e você poder descansar. Sim. Por isso que eu perguntei se você trabalha em casa. Porque eu trabalho em casa também. E eu vejo que o cansaço não tem descanso. Pra mim, trabalhar é um descanso. Eu falo, nossa, eu vou atender agora, então eu vou descansar. Eu lembro quando a Mona Lisa era menor, eu trabalhava fora, né, assim, tipo, com horário, né, com agenda e tal. E aí, era CLT. Aí me perguntaram uma vez que eu tava doente. Mas você veio trabalhar, por que você não deu um atestado? Não, mas eu queria descansar. Sim. Porque o trabalho pra mim era descansar. Eu falei, não, eu doente em casa cuidando de criança, mais aí que eu não vou cansativo. descansar. Eu ia trabalhar pra descansar, eu ia descansar no trabalho. Sim, e não é ingratidão, é porque, igual você falou, a criança demanda. Aí você tem 4 crianças, então por mais que sejam fases, idades diferentes, as 2 primeiras são mais próximas, elas têm uma demanda da gente. E o trabalho também demanda, então em casa fazendo as coisas, ao mesmo tempo que quando você está trabalhando você consegue tirar o foco das crianças, você vira as costas, tem um ali te chamando, tem ela que está ali. Então, é um acúmulo de função que a gente tem que cuidar. A gente precisa tomar cuidado. Porque quando eu falei que essa questão de ocupada ajuda, ao mesmo tempo eu pensei o seguinte, essa ocupação também não pode existir para tentar tapar um buraco. Isso, é isso né? mesmo. Porque às vezes a gente... Por que a gente tá muito ocupada? Realmente porque precisa e porque é bacana, porque é minha personalidade, eu gosto de fazer muitas coisas. Ou eu preciso ter muitas coisas porque eu não consigo me aquietar comigo mesma. E viver a fase, né? Viver aquela fase do começo ali do puerpério, de sentir tudo que tem que sentir. É ruim, não é legal você ficar chorando, você quer estar bem.
né? Às vezes é muito mais intenso, às vezes acontece coisas no puerpério que nem tem a ver com puerpério, mas que vai influenciar como que você está se sentindo. Então, é a gente ter esse cuidado de que o puerpério é isso. Eu falo que o baby blues é o puerpério ali do começo, né? O puerpério imediato, emocional, que a gente sente tudo muito intenso. Depois vai passando, mas a gente continua ali no puerpério mais tardio, que é retornar ao trabalho, juntar, né, quem a gente era com quem eu sou agora, né? Ah, eu não consigo fazer mais isso que antes eu fazia e eu tenho que me adaptar, como que vai ser? Então, tem pacientes minhas que amam viajar e não sabe como vai fazer isso agora com o filho. Então, às vezes eu não vou conseguir ir para uma longa distância, mas eu vou aqui perto. Então, de ter essa adaptação, é a gente se observar e observar a nossa realidade. E é importante. Se permitir chorar também, né? Sim, que às vezes a gente fica assim, eu só tô chorando. Chora. E depois levanta. Eu tinha lembrado até quando a Camila falou que foi uma semana ali, né? Depois que a mãe dela foi embora, eu não sei se eu entendi bem. Mas é de se permitir sentir isso. Se permitir sentir a dificuldade. É chorar por alguma frustração que você tá sentindo, porque senão a gente guarda e é pior. Então eu fico pensando, né? Você falou da cesárea, a Gabi falou da cesárea. Lá na hora você não faz, né? Nada. Às vezes não consegue ligar ali o emocional com o que tá acontecendo. Você tem que engolir o choro e tocar pra frente. Mas o corpo fala. Sim. E assim, eu falo que muitas mães, né, não tem que ter aquela vergonha, aquele medo, né, de falar, eu preciso de ajuda, né? Sim. Porque, como a gente falamos no começo, né, a cobrança é tanta gente que fica ao nosso redor. Você não pode isso. Você não pode aquilo. Você tem que fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Mas só quem sabe realmente o que está se passando com o corpo, com o emocional, é a gente mesmo, né? Então, assim, a gente tem que ter aquela liberdade de falar, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Eu fui aprender isso agora na minha última. Demorou, mas aprendi. É da onde que essa experiência eu posso contar para outras mães, que não é vergonhoso você falar, eu necessito. Não. Entende? Como eu deitada na cama, eu lembro até hoje, eu deitada na cama, que essa cesariana doeu muito. Aí a bebê chorando, meu marido ia lá, pegava a bebê, colocava no canto da cama pra mim, ele tirava o meu peito pra fora, colocava na boca da neném pra ela poder mamar. Então, assim, quanto mais pessoas te acolhendo nesse momento, você não se sente tão incapaz, tão incompetente. Da segurança, sim, que é o da que eu lembrei. segurança. É uma forma de lidar com esse puerpério e passar por ele, é a gente poder contar com alguém que vai olhar pra gente, para as nossas necessidades, né? Coisas sutis. Então, eu falo que pra mim é eu conseguir arrumar a minha cama. Eu arrumo a minha cama, eu tomar o meu banho demorado, fazer a unha, enfim, aquilo que é importante pra você, é você conseguir fazer aquilo. Você ter alguém que vai garantir aquilo pra você. Né? Garantir, vai fortalecer, vai dar essa segurança. A Camila falou da autoestima e tal. Então, a gente poder ter alguém que olha pra gente, para nos fortalecer e a gente se sentir segura daquilo que a gente quer. As pessoas sempre vão palpitar, então eu tinha muito medo de como que eu ia reagir com os palpites e tal. Eu acho que eu lido bem até, foi muito tempo estudando e atendendo muitos, eu falo que eu tive muita coisa na minha cabeça. Então, eu lavar o cabelo, a minha filha nasceu na quinta-feira, na sexta-feira de manhã eu fui lavar o cabelo, e, mas lavar o cabelo, foi aqui, isso aí é conversa. Eu tava segura daquilo, e a gente tá segura das nossas decisões, daquilo que a gente quer fazer, faz com que a gente lide melhor com todas essas transições que tá acontecendo. Vai ter momentos que a gente vai ficar na dúvida. Será que eu não devo? Será que eu não devo? Faz parte da vida. Sim. Olha, gente, quanto assunto que daria aqui ainda para continuar conversando um tempão. Inclusive, eu vou contar a minha experiência aqui, uma notícia em primeira mão para vocês, que eu tô lançando meu segundo e-book, que é sobre, o nome é E Agora Nasceu. O primeiro foi E Agora Tô Grávida, o segundo E Agora Nasceu. E lá eu conto minha experiência de puerpério, eu falo as coisas que eu fiz para que o segundo puerpério fosse muito mais leve do que o primeiro. Então, vai ter link lá na minha bio, no Instagram, vocês podem, e eu tenho certeza que vai ser muito útil. Põe na câmera aberta aqui para mim, Danilo, porque eu quero que vocês apoiem mães. Olha só.
doces, uma confeiteira aqui. Então, vocês, quando quiserem pedir um doce, pede da Cíntia. Aqui, uma psicóloga. Se precisar de ajuda, procure psicóloga. Você é especialista em perinatal? É o termo? Psicologia perinatal. Psicologia perinatal. Por que assim, eu já ia me perguntar, rapidão. Por que você escolheu esse tema? Assim, essa especialidade? Eu descobri isso num patrocinado do Instagram chamado Pré-Natal Psicológico. Eu tive uma matéria na faculdade que falava de psicologia da gravidez, queria fazer residência em saúde materno-infantil aqui no HU, mas acabei não passando. E quando eu estava mexendo com a papelada da residência da segunda fase, eu vi esse patrocinado Pré-Natal Psicológico. Eu falei, deixa eu ver o que é isso. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver, comecei a achar legal, comecei a pensar, nossa, que interessante cuidar das mulheres nessa fase, né? E vai vir um bebê ali, enfim. E aí eu comecei a estudar e não parei mais. Legal. Né? Obrigada, Cíntia. Prazer te conhecer. Muito obrigada. Foi todo meu. Espero ter ajudado um pouquinho as mães que acham que não dão conta, né? Que não vai... A gente acha que não tá dando conta, mas a gente tá. Sim, a gente tá. No fim da noite, quando você coloca a cabecinha no travesseiro, você vê que é só uma fase, como diz mensagem, tudo passa. Verdade. Obrigada, viu, Nicole? Eu agradeço. Até a próxima. Espero você em outros também. Você também. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Pode contar que semana que vem eu tô aqui de novo com mais um tema interessantíssimo pra nós.